Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. E também às 11h30 da noite, TV Guarulhos, canal 3 da NET Digital, canal 20 UHF. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter à sua disposição, @GenteQueFalaM, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat no site da AltV, ainda o telefone que fica à sua disposição, 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, Celso Frateschi. Que bom tê-lo aqui, Celso. O prazer é todo meu, Roberto. Eu tenho um currículo maravilhoso para te anunciar, mas ator e diretor resume tudo? Resume, na verdade. E professor, eu gosto professor, muito. Professora, mas... O Rita foi meu aluno. Que maravilha! Vamos chegar nele já já. Jornalista, cronista, Ayrton Gontoff. Prazer tê-lo aqui, Ayrton. O prazer é todo meu. É bom estar aqui novamente. O site Coroa Metade continua? Continua, está com 25 casamentos, com 18 milhões de acessos. Eu estou super feliz. 25 casamentos? 25 casamentos das pessoas que falam o porquê estão saindo, né? Porque tem Sim. outros que saem e não falam nada, então devem ter mais casamentos ainda. E não comunicam ao Coroa Metade? Isso, mas 25 são aqueles que avisaram, alguns eu fui na cerimônia, chorei, é muito bacana. Supervisora de Ação Cultural da Biblioteca Mário de Andrade, Tarsila Lucena. Que bom tê-la aqui, Tarsila. Obrigada, o prazer é meu. Também conosco, Ricardo Ripa. Boa tarde. Boa tarde, prazer é meu. Da mesma forma, o Ricardo, eu leio tudo aqui, anuncio Não, tudo. eu prefiro que seja aluno. E eu vou querer anunciar no site dele, tem 18 milhões de acessos. Eu vou querer, né, Celso? A gente precisa ter uma permuta nesse site. Coroa Metade. Na verdade, o Ricardo Ripa, né, eu tenho aqui ator, eu preciso ler, tá? Ator, autor, locutor, diretor, produtor, né? O nome aí é mais fácil dizer. Aluno. Aluno, não é verdade. É um professor também. Foi aluno do Celso. Foi aluno do Celso há muito tempo. Muito. Aprendeu bem? Ele é ótimo. A gente fez uma peça na época, para mim, que ficou muito marcada, Sim. ainda na escola, que foi o Tio Vânia. Ele fazia o Vânia. Astro brilhantemente. E depois eu montei mais 3 vezes o Tio Vânia, uma peça linda e eles faziam muito bem. E recentemente mais recentemente é bom, né? Mas a gente fez o Ricardo III. Ele fazia o Buckingham. o brilhante, Quase né? que durante um tempo da peça nós éramos antagonistas, né? Inicialmente aliados, depois, né? Antagonista. Antagonistas. Você estudou o que com ele? Explica direito O para aqueles Celso que... na IAD, ele me dava aula de Brecht, Tudo bem. né? Mas é um professor de interpretação e formou toda uma geração de alunos na IAD, né? Junto com outros professores. A IAD, para quem não sabe, é a Escola de Arte Dramática, né? Filiada Sim. à USP, e formou excelentes atores e continua formando ainda, né? E eu sou formado pela Escola de Arte Dramática com muito orgulho. O Celso foi um dos meus professores e meus mestres na escola. Eu vou aproveitar você aqui, porque no Brasil esse conceito de estudar arte dramática, a não ser que seja num círculo restrito daqueles diretamente interessados, né? A gente vê muito no cinema, na TV, aqueles programas americanos, frequentou a escola de arte dramática, mas no Brasil isso não é comum. Não é o que a gente... Então, quando você diz que frequentou escola de arte dramática, no meio artístico é muito comentado, mas fora, as pessoas não têm noção de que isso existe, se faça no Brasil, se pratique. Para um dos dois. Ou os dois. Eu prefiro que o Celso responda, porque o Celso sendo corpo docente, foi do corpo docente Sou da ainda. escola. Ainda continua. Por isso é professor. Pediu que chamasse de professor. Vai que a bola é sua. Não, você tem uma tradição, até pela ausência de tradição de teatro no Brasil, tem a tradição de achar que o ator nasce feito. Sim, sim. É uma questão de talento, mas alguns grandes atores, por exemplo, Fernanda Montenegro, fala, na verdade, nós temos 1% de inspiração e são 99% de trabalho, trabalho, trabalho. E é toda uma tecnologia, um arcabouço técnico que você tem que desenvolver
voz, de corpo, de nada mais. E como você se inspirar cotidianamente para fazer uma peça, que é muito complexo. E a gente tem, principalmente do século XIX para cá, muitos mestres que ajudam a gente a enfrentar essa profissão. Agora eu vou aproveitar a frase que você usou, né? Que acha que a artista nasce pronto, não é? O ator nasce pronto, mas essa é a nossa cultura. E os atores incentivam isso. Não, eu já nasci com este dom e é assim que eu faço. Isso é comum. Até o Carlos Drummond, que era um gênio, conta como que ele produzia, mostrando isso. É inspiração, mas trabalho. Sim. Ele tem um que chama O Lutador. Por isso que ele diz assim: lutar com as palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã. São muitas ou pouco. Algumas tão fortes como um javali. Não me julgo louco, se eu fosse teria poder de encantá-las, mas como não sou, sento e tento arrancar algumas para o meu sustento em um dia de vida. Palavra a palavra, grito exasperado. Se me desafias, aceito o combate. Esse é o começo, ele mostra como até uma pessoa que tem tanto talento precisa sentar, estudar, trabalhar e buscar o texto. Talvez ache que vai ganhar um salário um pouco maior por achar que tem um dom de Deus, mas na verdade Deus foi legal com todo mundo, entendeu? Acho que depende de cada um também se trabalhar para transformar aquilo num... Eu aproveitei o momento, Celso, porque no Brasil nós temos essa cultura, né, de que o talento é superior a tudo. E não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Se não houver um trabalho, se não houver uma dedicação, empenho daqueles que estão interessados, né? Não basta em casa ficar representando para a mamãe e para o papai, depois vai para a escola e fala, eu sou ator. Não, se não se preparar tecnicamente, acho que esse é o termo, né? Não se preparar realmente... Não acontece. Não acontece. Né? Aquele... Pois não, é que tava... Não, é que eu acho que o pessoal do teatro, mais na TV, acho que isso é divulgado, né? Porque quando você lida com o pessoal do teatro, você vê não só que todo mundo passou por alguma escola, né? Assim, a maior parte do pessoal do teatro que faz regularmente teatro, passou por alguma escola. E tem todo um trabalho para montagem da peça, né? Ela não sai assim, vamos montar o Tio Vânia, amanhã a gente estreia. Né? Eu me inspiro muito nos músicos. Quando fui secretário lá em Santo André, eu tive a oportunidade de levar o Nelson Freire algumas vezes para tocar, em solo ou junto com a orquestra de Santo André. E eu me lembro que ele chegava, no dia que ele fez uma apresentação de Chopin, ele chegou às 9 horas da manhã, para uma apresentação às 9 da noite. Ele trabalhou durante a manhã inteira, almoçou, voltou a trabalhar durante a tarde inteira para poder estar tocando do jeito que ele toca. E quem conhece o Nelson Freire sabe que é uma emoção a cada nota, a cada vez que ele coloca o dedo na tecla, você se entrega, né? Mas é tudo muito trabalho, não tem jeito. Mas, Celso Frateschi, você está em cartaz em São Paulo. Fala para a gente dessa peça que você está... Estou em cartaz com uma peça de um argentino chamado Eduardo Pavlovsky. A peça chama Potestade, que significa pátrio poder. É uma discussão sobre o pátrio poder. E, na verdade, é uma peça que trata de um período bastante negro na Argentina, que teve a sua época parecida aqui também no Brasil, infelizmente. E trata dessa coisa que a gente ficou conhecendo muito pela ação das avós da Praça de Maio, né? Que é a apropriação de crianças. De alguma forma, muita gente, mais de 500 crianças foram apropriadas, ou seja, filhos de guerrilheiros, de pessoas que combatiam a ditadura, que foram mortos, e essas crianças não foram entregues para a família, foram apropriadas por terceiros, pelo próprio, às vezes por agentes de segurança, que entregavam para outros. Recentemente, a gente sabe que mais de 100 foram recuperadas, mas ainda existem muitas que estão com identidade que não são as delas mesmas. A peça trata como pano de fundo isso, mas é a história de um médico que que trabalha junto com os agentes da ditadura e assina alguns óbitos de uma maneira não tão verdadeira. E como prêmio ele recebe uma filha, porque ele e a mulher dele não podiam ter filhos. E cuida dessa criança até que vem a democracia e recupera a criança. Então, a peça trata da patologia desse indivíduo, desse médico que sofre e, ao mesmo tempo, tem essa ação terrível
de apropriar, de tirar a identidade de uma pessoa. Então, é uma peça muito boa, ela foi escrita na década de 80, faz muito sucesso na Argentina, o autor ainda faz, que é o Pavlovsky, já com mais de 80 anos ele ainda tem no repertório dele, e que, felizmente, apesar da dureza, da contundência, o que eu acho que também é outro mito que se quebra, acho que o público paulistano, o brasileiro, não se interessa só por comédia, se interessa por dramas que têm, eu acho que, um sentido mais profundo, uma coisa mais vertical. Você se antecipou e eu ia dizer, você é muito corajoso para montar um drama no nosso Brasil. Né? Né? Eu acho que talvez o drama, a comédia é fantástica, não tenho nenhuma coisa contra o drama, pelo contrário, mas o drama, às vezes, dá a dimensão de alguns problemas que a gente enfrenta. Né? Eu acho que, nesse caso, que é uma peça que a gente vê pelas coisas daqui do próprio Brasil, se torna terrivelmente, cada dia mais atual, cada dia mais ameaçadoramente atual, a gente percebe que o público se entrega, discute com a gente, conversa com a gente e tem uma participação muito boa. Há quanto tempo você está em cartaz? A gente tirou sexta-feira passada. Né? Estamos agora completando hoje a primeira semana. Teve casas lotadas lá no Sesc Pompeia e acho que a gente vai ter uma temporada muito boa. Tem hoje, quinta, sexta e sábado a gente faz às 21 e domingo às 19. Vamos ter um espetáculo especial no dia 21, no feriado, terça-feira. E tem uma coisa que eu acho que vai ser excelente, que durante 3 quintas-feiras vão 3 especialistas em áreas diferentes debater a peça depois que o espetáculo acontece, tem uma conversa de 1 hora. No dia 30 com o psicanalista Thales Absaber, no dia 7 com o professor Paulo Arantes, que é um filósofo importante da universidade, e no dia 14 com Alípio Freire, que é um militante, um artista plástico, militante aí dos direitos humanos e também acho que vai ser um papo muito importante. Parabéns, parabéns. É uma dedicação muito grande. Eu fico contente em saber que, né, quem tem essa iniciativa e esse arrojo consegue o retorno desejado, né? É maravilhoso. Você está sentindo, você está assim, uma semana você sentiu. É muito bom. Pelo teu entusiasmo. Maravilhoso, maravilhoso. Mas, Ricardo Ripa, você também está em cartaz. Eu estou em cartaz com o espetáculo Intocáveis. Que foi um filme de muito sucesso. Muito sucesso, foi o filme mais visto na França, bateu inclusive a Amélie Poulain e outros filmes importantes lá. E talvez muitas pessoas tenham assistido, né? Que, para quem não lembra, é a história de um tetraplégico, né? Que contrata um enfermeiro, que tem uma diferença grande entre eles, uma diferença social e também o filme, acho que conseguiu colocar bem, porque é inspirado numa história real. Na história real, trata-se de um francês e um argelino. Ele colocou no filme um francês e um africano, e acho que aí ele criou um código, né? Quer dizer, você não precisa explicar nada. Se você botar um branco, um negro, nessas condições que a história apresenta, já vira um código também universal, que pode ser entendido em qualquer lugar, né? Das diferenças e tudo. E acho que também é uma comédia, mas é uma comédia dramática, e é muito oportuno no momento, assim, porque a gente está falando de intolerância a cada dia, e dentro do contexto da França também, né? A gente acabou de ter uma demonstração de intolerância radical, né? Esse ano aí, do Charlie Hebdo e tudo. E a peça trata exatamente desse tema, como duas pessoas com tantas diferenças, né? Se tornam amigos e tem essa simbiose entre eles, né? Eles são amigos até hoje, os dois do filme e tal, né? Então, e por outro lado também é uma situação muito engraçada, né? Que o rapaz que se candidata ao emprego, ele não tem o menor preparo, né? Ele deveria ser um fisioterapeuta, ele não tem preparo nenhum, né? E ao mesmo tempo ele acaba sendo aceito pela própria personalidade dele. O cinema, o filme, né? É um drama, mas com pinceladas de comédia e tal. Muitas pinceladas de comédia. Isso. O público se diverte muito e ri muito, assim. E como é que você leva isso para o teatro? Qual
Olha, a adaptação, né? Acabei de dizer para ele que o drama aqui no Brasil tem que ser corajoso, né, Celso, para colocar. E aí, para o Ricardo, como é que se faz essa... Bom, a gente vai mais para o lado É inspirado numa história real. Sim, mas, assim, sim. Não. A peça é mais baseada no filme. Né? E foi feita uma adaptação brilhante pelo José Rubens Siqueira, né? Que fez uma adaptação do filme de maneira brilhante. Não é fácil você transpor a linguagem do cinema para o teatro, né? E acho que teve um resultado assim excelente. Várias pessoas que assistiram o filme vão assistir a peça e falam que tiveram não só a mesma emoção do filme, como tiveram também o mesmo prazer em assistir, se divertiram também e deram risada. O Ailton Graça, que faz o papel... os dois papéis principais são feitos pelo Ailton Graça e pelo Marcelo Airoldi, né? E eles estão muito afinados, assim, né? O elenco de apoio está muito bem. A gente tem esse prazer todo de dobrar papéis e fazer vários personagens, né, para poder compor. Você está no palco também? Eu estou no palco também. Eu faço 5 personagens nessa peça. Dobrar. Dobrar papéis é interessante. Eu faço 5. É uma delícia. Eu faço 5. Inclusive, eu faço um menino de 18 anos. Eu faço o namorado da filha com peruca e tudo. E dizem que fica crível. Então tem mais a pincelada de comédia, realmente? Sim, mas tem momentos emotivos. Não é raro a gente ver pessoas emocionadas a ponto de as lágrimas em algumas cenas da peça e tal. Desde quando vocês estão em cartaz? A gente está completando um mês essa semana. E qual é a repercussão que você sentiu? Olha, mesma pergunta que eu fiz para o Celso. Graças a Deus a gente tem uma repercussão excelente, está com casas lotadas, né? As pessoas estão tendo que comprar ingressos com antecedência, a gente está lotando com antecedência. E isso continua assim, está no Teatro Renaissance, sexta, sábados e domingos. E sexta às 9h30, sábados às 9h e domingo às 7h30. Perfeito. Tarsila, o que é o Teatro na Mário? O Teatro na Mário é um projeto que começou ano passado. Você é supervisora de ação cultural na Biblioteca Mário de Andrade. E o programa é na Biblioteca Mário de Andrade. A gente tem um auditório que é um charme lá, é uma graça, ele serve para um monte de coisa. Inclusive para algumas peças... É possível peças mais intimistas, menores, serem apresentadas lá. E a gente tem uma diversidade muito grande de produção teatral em São Paulo, né? Às vezes com companhias pequenas que fazem esse tipo de peça. Então, a ideia era, o ano passado, fazer um panorama do que é essa produção teatral em São Paulo, na cidade. Então, a maior parte das peças, na verdade, elas já estão montadas, né? E são apresentadas uma única vez, tudo gratuito. E foi um sucesso de cara. Já o ano passado, já na primeira, que a gente estreou o ano passado com o Gero Camilo, esse ano a gente abriu o Teatro na Mário com o Gero Camilo de novo. E foi, assim, a gente não teve menos de 100 pessoas nunca no auditório, né? Foi sempre cheio. E o interessante é que assim, tem comédia tal, mas é teatro, o nosso teatro pequeno, é um teatro menos comercial, as produções são muito específicas, ele é bem mais experimental e mesmo assim está sempre cheio. Você está em cartaz onde, Celso? No Sesc Pompeia. O Ricardo está em cartaz onde? No Teatro Renaissance. Eu fiz a pergunta porque são teatros tradicionais, são salas, né, tradicionais. Agora, o Banco do Brasil, por exemplo, ali no centro de São Paulo, ele realiza teatros, shows, tudo mais. E a minha pergunta é exatamente isso. Como fazer um trabalho desse em um ponto que não é tradicionalmente um local, né, de apresentação de peças e tudo mais? Como é que vocês conseguem superar isso? Porque não é fácil, né? Já não é fácil levar numa sala tradicional. Basicamente, nós estamos num espaço cênico, numa sala adaptada do Sesc Pompeia. Sim. Não é no teatro que a Lina fez, é uma outra sala que tem, que é utilizado há algum tempo já para fazer apresentações teatrais também. E é uma sala completamente adaptada, uma sala o dobro dessa aqui, mais ou menos, não é tão grande, e você monta a partir das condições que a peça exige. Sim. Aqui a gente faz, no nosso caso, eu já montei lá o Grande Inquisidor, que era um palco mais frontal, essa aqui é uma semi-arena, a gente vai transformando, é um espaço muito interessante que tem lá, né? E no Ágora, que é o nosso teatro, também tem salas, normalmente são salas mais, que a gente chama alternativas, no sentido que você pode transformá-la a seu bem, do seu próprio jeito, né?
O Ripa, quando fez o Ricardo III lá, percebeu, a gente transforma o teatro inteiro dependendo da peça que a gente vai fazer. Né? Tarsila, aí para fazer no teatro... Mário de Andrade, na biblioteca, teatro, como é que é? Teatro... Na Mário, na o nome Mário. do projeto. É o projeto em si. Isso. Eu acho que o pessoal do teatro tem já há muito tempo essa flexibilidade, né? Eles criam muito. A gente teve, por exemplo, o ano passado, um Romeu e Julieta, que começava na porta da biblioteca, andava pelo saguão da leitura, ali da estátua, né? Subia até a sala de atualidades no fundo, depois só terminava no auditório, no teatro mesmo, que era o túmulo da Julieta. Então, ou seja, você tem possibilidades de criar, fazer teatro em qualquer espaço. Na Semana Plínio Marcos, que teve a semana passada, a gente fez 2 Perdidos numa Noite Suja, numa sala quadrada. Os meninos que adaptaram falaram, tem que ser em formato de arenas, o pessoal tem que sentar em volta. A sala era bem menor que essa, e o público ficou sentado em volta. Então, é possível usar espaços alternativos para apresentar teatro. E é uma vez só a apresentação? Cada peça é apresentada uma vez. Uma única vez? Uma única volta, vez. Não tem? Não tem temporada. Sim. Você vai ver. São peças que normalmente a gente tem uma ou outra estreia só no projeto. E qual é o projeto em si? Quantas peças ela Esse ano vão ser 26 peças, 4 com grupos de teatro da periferia e 2 peças com escolas de teatro. No primeiro semestre, do grupo que está se formando, e no segundo semestre também. No total são 26. Se algum ator consagrado, como nós temos aqui, o Frateschi e o Ripa, se apresentarem lá, eles não têm espaço? Esse ano está difícil. A gente fechou tudo, mas pode apresentar projeto para o ano que vem, claro. Eu acho que vale citar também que a gente tem uma carência de espaços teatrais em São Paulo. Às vezes, quando você tenta produzir um espetáculo, você tem dificuldade de achar pauta em teatros, né? Então, é legal a gente ter espaços não tradicionais também, e muitas montagens podem ser adaptadas, como o próprio Celso está adaptando na dele, né? Porque teatros mesmo tradicionais, a gente não tem tantos assim em São Paulo. A gente tem um déficit grande de espaços convencionais, né? E quando surge uma proposta como essa, num ambiente que não tem identificação com o teatro, é isso que me chama a atenção. Você sabe que das pouco mais de uma centena, muito bem, deve ter uns 140, 150 teatros em São Paulo. Desses, 70% são salas alternativas. São grupos independentes, que hoje até se reúnem num movimento que chama MOTIM, Movimento de Teatro Independente, até para poder qualificar melhor essas salas todas. A grande parte do teatro de São Paulo e o vigor do teatro de São Paulo são peças que surgem assim, de uma forma independente, sem, às vezes, patrocínio, na raça. E acaba firmando com uma qualidade muito grande, né, o trabalho que eles apresentam. Né? Várias pessoas vieram daí, desse teatro independente, das que citou, que a gente estava conversando aqui fora, o Cacá Carvalho, o Gero, todas essas pessoas vêm desse movimento mais voltado para isso, surge desses espaços que são independentes. E que cumprem também uma função, às vezes, porque, que nem você falou, nem todo mundo tem formação de escola, mas tem os grupos, eles desenvolvem também atividades que são correlatas, entendeu? Eles pesquisam, eles têm cursos, eles têm atividades complementares. Eles não são uma escola, como se fosse um teatro alternativo, eles não são uma escola tradicional, mas eles têm todo um trabalho que é equivalente também. Os grupos são muito preparados. Você encontra pessoas de grupo que, pelo amor, né, são pessoas incríveis e com conhecimento grande, que às vezes não tem uma parte de escola formal de teatro, né? Mas, né, não são menos preparados, são muito pelo contrário, tem uma preparação grande aí também. Eu fiz a pergunta, e logo que o Celso começou a fazer a explanação dele, sobre a escola de teatro, exatamente por isso, né? Vem aquele conceito que nós temos no Brasil, que basta ter o talento e eu saio aí me apresentando, formo um grupo, mas não é assim. E nós temos que derrubar esse conceito, temos que realmente trazer à tona que o ator brasileiro tem condições de se preparar para enfrentar. Né? Não basta aquele negócio, porque quanto mais história você conta, né? É melhor do que você contar que o Ripa teve que frequentar a tua escola. Né? Eu acho que sabe? Mas, por exemplo, eu tive chance... Eu não fiz escola, por exemplo, escola tradicional.
Eu comecei no Teatro de Arena. Sim, mas nem tinha. Hã? Nem tinha. Tinha a escola. A escola existe desde 48. Uma A escola que ele A participou. Escola de Arte Dramática da USP. A escola das mais Hoje é tradicionais filiada da e USP, que mas Sim, sim. era é o paradigma fundada de pelo todas as Alfredo escolas do país, a EAD, né? Da escola de ator. Sim. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes artistas e nenhum deles brincava em serviço. Nenhum deles. Né? Boal, Guarnieri, todos esses que fazem e a gente fala, ó, que facilidade que ele faz. Para fazer aquela facilidade era muito, mas muito trabalho. É difícil parecer fácil. Né? Muita dedicação. Contoff, depois daquela tua participação aí, você está só acompanhando, pensando no Coroa Metade, é isso? Eu tinha preparado 11 dicas sobre como entrar num site, que é o www.coroametade.com.br, mas olha só, não quero mais saber dessas dicas. Perto de pessoas tão cultas e tão legais, eu tenho outra informação, uma outra dica. Para que você encontre alguém, vá no teatro, frequente, leia bastante, seja uma pessoa melhor, mais culta, e a chance de, dentro do Coroa Metade, você encontrar pessoas legais também, ela se torna muito maior. Ser é uma obrigação. Então, assim, entre no site, claro, é um site bacana, um site voltado para o público. Vamos relembrar exatamente o que é o site Coroa Metade. Vamos relembrar. É um site voltado para um público de pessoas maduras, a partir dos 40 anos. Tem pessoas de 40, 50, 60, 70, mas assim, hoje é muito importante você se preparar para ser uma pessoa legal, atuante, culta. Você não precisa ser um erudito, mas ouça a música brasileira, vá ao teatro, frequente a Biblioteca Mário de Andrade, e quanto mais informações e subsídios e conteúdo você tiver, mais chances você terá de, dentro do Coroa Metade, ou até num desses espaços, você encontrar alguém com percepções parecidas, com buscas parecidas, com um nível cultural parecido. Então, hoje, a minha dica é: esqueçam as minhas 11 dicas, entrem no site ou não. Não é verdade. E frequentem lugares bacanas e se preparem para a vida. Relembra para a gente qual foi a ideia, de onde surgiu a tua ideia do Coroa Metade? Do site. E foi a partir de duas questões pessoais. Uma, eu tinha me separado aos 43 anos, e mesmo sem ser tímido, por 2 anos eu vivenciei todas as dificuldades que uma pessoa tem para conhecer outra. Você é um pouco mais maduro, você não está mais na faculdade, naqueles grupos imensos, mas como eu casei depois de 2 anos, eu deixei essa percepção meio que esquecida. Há 3 anos eu fui numa festa de amigos que não se encontravam há 30 anos, e nessa festa encontrei pessoas assim, 60% divorciadas, viúvas ou solteiras. E em todas as conversas, escutei muito assim: cara, mulher encontro fácil. Companhia, eu tenho o tempo todo, mas uma companheira não. As moças mais ainda: poxa, eu hoje me cuido, faço academia, estou super bem. Homem que me olha, que fala comigo no shopping center, que fala alguma coisa. Eu tenho. Homem para uma semana, eu tenho um monte. Mas um homem que queira algo sério, com uma pessoa que tenha 2 filhos, é tão complicado. Companhia eu tenho, companheiro não. Daí eu pensei: preciso criar algo para este público, preciso criar algo. É um site, mas eu preciso de um nome, 3 da manhã, acordei minha esposa e falei: já sei, é o Coroa Metade. Parabéns. Já a gente fala mais do Coroa Metade, não joga fora as 11 dicas, não. Gente que fala na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET. Retornaremos em instantes. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas.
e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você está acompanhando gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET. Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania recebe presidente e diretores da AFIPESP. Secretário da Justiça, Luiz de Toledo César, recebeu quarta-feira, dia 15 de abril, a visita do presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Antônio Carlos Duarte Moreira. Ele falou sobre seu trabalho na secretaria e ações na pasta de sua competência. Ressaltou as construções de fóruns pelo Estado de São Paulo e os programas de defesa da cidadania, Provita, PPCA-AM, Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual e para a População Negra e Indígena. E também participaram do encontro a vice-presidente da AFIPESP, Thaís Helena Costa, o segundo vice-presidente João Batista Carvalho, o diretor econômico financeiro Antônio Arnosti, o primeiro tesoureiro Yasuei Oma e o chefe de gabinete Joaquim de Camargo Lima Júnior. Você está conosco no Gente que Fala, hoje o ator, o professor Celso Frateschi. Gostou, né? A supervisora de ação cultural da Biblioteca Mário de Andrade Tarsila Lucena, o ator Ricardo Ripa e o jornalista Ayrton Gontoff. Gontoff já rasgou aí, já amassou as 11 dicas? Amassado, mas guardadinho depois do que você falou. Deixei aqui, eu não joguei fora. Você também está no blog Estadão, é isso?
Hoje não eu tô, é o blog, não sei. Hoje estou estreando dentro do portal, Estadão.com, dentro de um caderno muito bacana, é um canal chamado Longevidade, há vários jornalistas, a Gabriela Carelli, que é a editora, e é muito legal. Eu sou um dos jornalistas, mas tem muita gente que você pode ler. Maravilha. Conta a sua técnica para superar tudo isso. Não, é sobre a questão da fala. Da fala. Não, eu estava contando aqui nos bastidores que eu sou gago e eu aprendi a conviver com a gagueira. Então, por exemplo, sempre antes de ir para uma televisão ou de dar uma palestra, eu faço vários exercícios aqui para que essa área se torne mais forte. Faço assim, ó. Durante um tempão, sei que fica meio feio, mas tudo bem. Daí eu aprendi a trocar palavras. Vou falar, por exemplo, você está muito bonita. E sinto que eu vou falar bonita. Eu falo, você está exuberante. Eu vou falar, por exemplo, o Napoleão Bonaparte. Eu sei que é Napoleão, mas na hora eu sinto que vou falar, falo, o grande general Napoleão Bonaparte. Ou faço assim, como é o nome dele mesmo? E este estalar de dedos e mais este hiato faz com que eu consiga falar depois. São técnicas para que você conviva, porque você tem que saber que tem um problema, lutar para estar resolvendo. Então, você convive com ele, ao mesmo tempo busca outras capacidades. Como eu não falava bem, eu aprendi a escrever. Então, você tem que usar tudo que você tem de experiências positivas, negativas, para tentar fazer algo legal, né? Mas quando você fala uma coisa que já é decorada, você falou maravilhosamente um poema aqui do Drummond no começo. Quando você já tem a coisa decorada, é mais fácil? Não. Tem muitas pessoas que acham que você gagueja porque está nervoso. Então, assim, você está super calmo, está falando, gaguejando porque você é gago, e a pessoa fala, calma, fica calmo, não sei o quê, fica... Daí você fica nervoso, né? Então... É um assunto interessante. O que não é engraçado é as pessoas fazerem humor, piada o tempo todo, porque é uma questão séria para uma criança que tem 1000 afirmações a serem resolvidas. Você tem que ter conhecimento, respeito. Muitos professores dão nota 0 para um aluno que sabe todo o conteúdo. Eu fiz muitas peças de teatro que eu escrevi a peça inteira, fiz a música, fiz o texto e não apresentei, não por ter medo de apresentar, mas porque o meu potencial estava no escrever. E a professora dava 0 porque você não apresentou. Eu tive, graças a Deus, uma mãe muito consciente, tive fono, tive terapeutas que ensinaram. Você vai escrever um texto para a professora dizendo que você sabe o conteúdo. Você não sabe, é falar. E se ela não te der nota correta, você vai fazer carta para o colégio, para o diretor, para 0 hora, até que o teu objetivo seja alcançado. Então, eu me tornei jornalista por não saber falar. Eu abordei o assunto porque outro dia o Ayrton Gontoff esteve aqui no Gente que Fala e explicou essa superação dele, porque isso é uma superação, né? E eu acho maravilhoso, sabe, a forma toda, porque o James também usa, depois que você esteve aqui, ele começou a desenvolver algumas técnicas. Ele não é um bom aluno, né? Mas aquele rapaz que está sentado ali, o James Eduardo, ele disse que não é um bom, não sou eu que estou falando, ele que disse que não é um bom aluno, mas vou aprender mais com Ayrton, ele disse, quando soube que você estaria aqui hoje. Somos sempre alunos, como ele falou, estamos sempre aprendendo. Frateschi, que atualmente só a classe média alta e as camadas mais ricas da sociedade podem sair de casa para ir ao teatro assistir uma peça ou musical. O atual perfil do frequentador do teatro não seria o principal motivo de não haver uma dramaturgia ativa que escreva sobre os nossos problemas sociais que ainda existem? Pergunta o Jaime do Jardim Bonfilioli. Bom, quem tem condições de pagar o ingresso das grandes do teatrão comercial, realmente a classe média alta, mas não é esse o único teatro que existe, né? Hoje você tem por exemplo, a minha peça começa a custar R$ 4,50, o preço mais barato, e vai até 20, 30, não é um preço, é bem mais barato que cinema, né? Existem muitas peças boas e baratas e que estão a serviço. A própria prefeitura, desde o surgimento dos céus,
tem um circuito que vai para a periferia da periferia com peças gratuitas e de extrema qualidade. Existe muitos grupos que fazem essa peregrinação pela periferia de São Paulo. Eu mesmo, todo ano eu faço pelo menos uma temporada percorrendo os bairros da cidade, com peças que são possíveis percorrer. Eu acho que o problema da dramaturgia vem mais de trás. Eu acho que a ditadura foi muito cruel com o Brasil. Os militares, com a censura, eliminou qualquer perspectiva de uma dramaturgia que era nascente e muito vibrante. A gente tinha Dias Gomes, Plínio Marcos, Guarnieri, Vianinha. Posso citar aqui dezenas que estavam começando a estruturar uma dramaturgia realmente nacional, depois que veio o TBC e que veio a Arena, a Oficina, na década de 50, 60. Com a chegada da ditadura, e principalmente com o Ato 5, foi proibido, não se montava, acabou a dramaturgia nacional, né? Algumas coisas se escreviam para si mesmo, mas o autor que não é visto não é autor de teatro, ele pode ser um dramaturgo, pode ser um romancista, mas mesmo assim ele precisa ser lido, né? E isso tudo, eu acho que um dos piores efeitos da ditadura foi a censura e acabar com toda uma dramaturgia, uma arte nascente e muito vibrante que tinha no Brasil. É uma situação interessante, porque foi o grande momento da música brasileira, mas no teatro, em termos de cultura... Antes, né? Teve... Esse período que eu falo da ditadura, né? Foi um grande momento para a música, né? Mas para a dramaturgia foi zero. Não sei se os autores que tiveram que driblar e começar a falar por meio de metáforas como falavam, têm a mesma opinião que você, entendeu? Sim. Porque eu não acho que o Chico produziu de uma maneira tranquila. Né? Não, acho que ninguém produziu. Produziu por meio de metáfora, né? Você colocou corretamente. Eles conseguiam driblar. Driblar. Mas a dramaturgia não tinha jeito de driblar. De jeito nenhum. Vale a pena, eu acho que citar o próprio exemplo do Chico aqui. Como dramaturgo, ele não conseguiu, por exemplo, o Calabar foi proibido. Não foi proibido, não teve, Roda Viva não foi proibido, encenado, totalmente né? proibido. A música você o Calabar, mais fácil. Calabar foi mais grave, porque eles chegaram a liberar o ensaio, eles produziram e foi a falência, porque eles proibiram no ensaio geral, tiraram de cartaz. Né? Semana passada também, lá por conta da comemoração do Plínio Marcos, teve o Oswaldo Mendes esteve lá. E falando como é que era, então, por exemplo, mesmo Plínio Marcos, né? Eles deixavam fazer tudo. Então você fazia toda a produção, ensaiava, não sei o que, na hora que ia estrear, pá. Então, o Derez de Barros falando, era muito cruel, assim. Você fazia tudo e não... O Chico teve que usar pseudônimo para algumas músicas, né? Sim. É uma forma de driblar. É isso que eu estou colocando, né? Não me expressei. E aí eu acho que a música, porque são brilhantes, né? Milton, João Bosco, esses caras são realmente geniais, né? E conseguiram, de alguma forma, driblar, mas era muito reprimido tudo, né? Sim. Aquilo que vinha foi brecado, né? Sim. Mas, complementando também essa pergunta do internauta... O Jaime, do Jardim Bom Filhole. Então, eu diria para o Jaime também que, hoje em dia, eu acho que a gente vive numa era onde a informação é o bem mais precioso, assim. E a gente, por um lado, tem muito acesso à informação, por outro lado, eu sinto que as pessoas não usam esse acesso. Então, uma pessoa, por exemplo, de baixa renda, tem opções hoje em dia, não só com relação a teatro, mas com relação a lazer, a cursos, a várias coisas, que às vezes ela não fica nem sabendo. Mas ela não sabe, não é porque não está disponível a informação, porque às vezes a pessoa também não vai atrás da informação. Então, eu queria dizer também para as pessoas que é preciso também ter uma postura ativa do cidadão de ir atrás da informação. Eu acho que eu vejo uma certa passividade. Às vezes a pessoa fala assim, mas o teatro é caro. O teatro não é caro. Você tem faixas de teatro para todas as pessoas. Se você não tiver um tostão, você tem eventos grátis em São Paulo, de artes plásticas, de teatro, de várias coisas que estão à disposição. E mesmo de lazer. Se a pessoa quiser nadar na piscina, está aqui, a piscina do Pacaembu é de graça. É num bairro nobre e é de graça. Então, às vezes a pessoa não fica sabendo dessa informação, entendeu? Então, eu diria para o internauta e para todos assim, também que a gente não se conforme com a falta de informação e não parta de pressupostos também, de que o teatro é caro, eu não posso isso, não posso aquilo. Eu acho que você tem que ir atrás e você gosta de teatro? Vá ao teatro.
Quer se manifestar, Ayrton? Não, eu estava pensando nisso que estava conversando antes, sobre o sofrimento do próprio Chico Buarque. Ele fez, quando chegar o momento, este meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo este amor reprimido, este grito escondido, este samba no escuro. Quer dizer, o Chico sofreu muito e talvez tivesse feito outras obras igualmente belas, sem este sofrimento todo, amando, tendo experiências bacanas. Então, você constrói na dor, constrói na liberdade, e não só quando está tendo que escrever sempre com duplo sentido. Ele faria isso mesmo para outras histórias, não apenas por uma questão de estar Mas a gente esquece, mas o Boal, os dois grandes ícones de teatro, Boal e Zé Celso, um ficou exilado até 80 e o Zé Celso foi preso e exilado também. A Eleni Guariba, minha diretora e primeira professora, foi morta e dada como desaparecida. Não é brincadeira, não é um jogo de palavras a censura, outros entendeu? pararam. Pararam. Vanderé, por exemplo, o que ele construiu antes e o que fez depois. Então, assim, claro, podem falar o que aconteceu, como foi, mas tudo que ele produziu, o Chico conseguiu, mas muitos pararam mesmo na parte musical. Celso Frateschi, mas como é alguém que luta tanto pelo teatro como você, procurar a televisão? Você está de volta para a TV, não é isso? Olha, felizmente eles me procuram de vez em quando, entendeu? E eu gosto que me procurem porque eu pago as dívidas que eu tenho com o teatro. Faço dívidas no teatro e pago com a televisão. Mas então, volta e meia, eles têm me chamado para fazer uma minissérie, uma participação na novela e tal. E eu vou com muito prazer, não é um veículo que eu ache ruim, não. Mas, evidentemente, é o meu campo de ação, onde eu mais me sinto melhor. É o teatro. A televisão, por exemplo, agora tem uma pequena participação na novela das 6, no Sete Vidas, são 4, 5 cenas na novela inteira, mas são muito boas e muito fortes. E é ótimo, porque eles me contratam 5 meses para fazer 4, 5 cenas. E eu gostei de fazer, gosto mesmo. Mesmo essa essa minissérie bíblica, né, do José, o filho do Egito, que eu fazia o Jacó, eu adorei fazer, pensei que ia pagar um mico, mas adorei, achei a tua competência não tem gostei como pagar mesmo, gostei mesmo de fazer. Né? Ayrton, pergunta aqui, cadê o Jaminho? Foi embora. Ayrton, a Rosa da Lapa pergunta a sua opinião sobre a não obrigatoriedade de diploma para jornalista. A Rosa da Lapa que pergunta. Naturalmente, você não tem que ter feito jornalismo para que você possa ser um bom profissional. Agora, existe uma questão hoje de mercado. Por que você precisa estudar e ser formado para ser psicólogo, para ser terapeuta, para ser historiador e não para o jornalismo? Existe também uma luta pela valorização profissional, para que você tenha um salário justo. Então, assim, se todas as profissões você não precisasse de diploma, eu até entenderia que você não precisa para ser um jornalista. Mas é uma luta de mercado também, para que você não fique tão na mão dos poderosos e dos empresários da comunicação, que mandam todo mundo embora e contratam alguém que aceita um salário impossível de sustentar uma pessoa madura. Tarsila, a Aline do Butantã pergunta por que a reforma da Biblioteca Municipal do Jardim Bonfilioli demorou tanto. É a Aline do Butantã que pergunta sobre a Biblioteca do Jardim Bonfilioli, nada a ver com o Jaime do Jardim Bonfilioli. Aline, eu vou pedir desculpas. Essa pergunta deveria ser direcionada ao Miro, que é o coordenador do Sistema Municipal de Bibliotecas. Eu só sei da minha supervisão de ação cultural na Mário de Andrade. Eu acho que é uma boa pergunta, você devia mandar isso para a Secretaria Municipal de Cultura, é uma boa pergunta. Você se referiu há instantes, nesse projeto que vocês desenvolvem, tem a homenagem a Plínio Marcos, é isso? Isso. É um dos a gente pontos. A gente tem vários eventos, né? O Teatro da Mário é um dos projetos, o teatro... a biblioteca está começando a ser um espaço, sim, que é identificado com teatro, né? Tanto assim que a gente recebeu esse projeto de homenagem ao Plínio Marcos no ano que ele faria 80 anos. Né? Mas não foi um evento só de teatro. A gente teve leitura das peças, debate, a gente apresentou uma pré-estreia especial de um livro, de um filme do Júlio Calasso, que é Plínio Marcos nas
nas Quebradas do Mundaréu, sobre o dramaturgo. E foi uma semana de homenagem com isso. O Júlio Calasso esteve lá conversando, tal. E leituras dramáticas. O diferente dessa homenagem é que a curadoria foi Landa Rosa, que é um poeta de periferia de São Paulo, né? Que esses meninos da periferia estão fazendo um negócio sensacional, maravilhoso. E ele veio com esse projeto e quem leu, quem discutiu, foram esses poetas e esses autores da periferia. Foram eles que foram lá. Então, o grupo de teatro que apresentou... Se fala em Plínio Marcos, imagina-se logo que vai se encenar uma peça do Plínio Marcos. Não, e foi lido, foi discutida a literatura, a forma como ele escreve, né? Várias coisas foram ditas além da encenação. A gente encenou uma peça só. O Jaime volta aqui. Gostaria de lembrá-lo, viu, Celso, que militares já deixaram o poder há mais de 30 anos, né? E... que mais ainda? Celso, Janice Fonseca pergunta por que o ingresso é tão caro. Então, pergunta, mas... Na verdade, deixaram o teatro, o poder há 30 anos, deixaram de ser os militares. O sistema continuou muita coisa parecida. E acho que, principalmente, o estrago que foi feito na educação do país fez com que gerações e gerações... Foi formado uma geração mal formada que forma outra geração, que forma uma geração. Não é à toa que as previsões dos melhores técnicos mundiais a respeito da educação prevê que a gente chegue num limite positivo para a educação em 2020, né? 2020. As metas são para chegar à média 5, né? Porque nós estamos mal mesmo. E isso é um problema muito sério. E isso acho que foi talvez a grande miséria da ditadura e que permanece até hoje. Infelizmente, a gente não criou uma geração ainda combativa como que a gente teve até a década de 50, 60. Né? E eu acho que a razão disso foi o grande poder de destruição que teve a ditadura. Como é que alguém com tanta atividade como você ainda consegue tempo para ocupar cargos públicos, para ser gestor, para ser secretário? Eu não sei, o tempo é o tempo que a gente faz, né? Não acho que... Você foi secretário em Santo André? É isso? Fui em Santo André, fui em São Paulo, no período da Marta, fui presidente da Funarte e ajudei a construir a Secretaria de Cultura lá em São Bernardo. Simplicidade, ajudei a construir. Não, alavancou tudo. Eu acho que você vai tocando, vai respondendo o que a vida te propõe, né? Vai conversando com ela. Né? Nunca previ ser nada disso, né? A não ser à toa que desde os 16 anos que eu trabalho com isso, 17 anos. Mas essa parte mais política foi um projeto, acho que tinham projetos públicos que eu achava interessante, fui convocado para participar deles e tive muito orgulho de participar, tanto em todos eles. Né? Contoff, algumas dicas que você amassou nesse papel aí. Não, tem, por exemplo, você deve... do Coroa Dica Metade. do Coroa Metade, www.coroametade.com.br. Posso me inscrever lá ainda? Pode, desde que você seja solteiro, que você não seja casado. Quais são os requisitos? Então, você tem que ter mais de 40 anos e não ser casado. Agora, a primeira dica, não deixe que a pessoa, que a carência afetiva te aproxime do que você não quer. Claro que você tem que ter alguma abertura, mas se você busca alguém que more na sua cidade, de nada serve você ficar horas, dias com uma pessoa que mora a 1000 quilômetros. Você não quer alguém que seja religioso, que fume. Então, tente se concentrar naquilo que você busca, tendo alguma abertura. Também não pense que há uma contradição entre o saber e o sentir, razão e paixão. Você pode estar 100% aberto, quero amar de novo, acredito na vida, acredito no amor, e ter consciência que você tem pessoas que podem inventar situações, que você tem que ver as pequenas frases. A pessoa fala assim, você faz o quê? Depois de 3 vezes te pergunta novamente, você faz o quê? Esse homem não gosta de você. Quer dizer, ele está falando com todo mundo, se ele perguntou a tua profissão já 3, 4 vezes. Então, pequenas observações, pequenas frases, mostram se a pessoa é coerente ou não. Outra coisa, fale a verdade. Vale sempre a pena que 3 pessoas queiram você, 4 pessoas, do que 1 milhão busquem aquilo que você não é.
Então, assim, é melhor que você fale com poucas pessoas que buscam o seu perfil. Então, Quanto tempo você demorou para desenvolver tudo isso? Foi muito no aprendizado. Eu falo muito com os usuários, tem coisas que eu acreditava e hoje sei que são completamente diferentes. Por exemplo, as pessoas são tímidas. Não, tem todo tipo de pessoas dentro do site. Tem aquela mãe de 42 anos que tem um filho de 4 e outro de 6, é linda, extrovertida, mas não quer sair, não quer deixar os filhos em casa sozinhos ou cansou de conhecer pessoas erradas. Então, tem vários perfis, né? E entra no site, tem as próprias dicas dentro do site. Repete. Né? www.coroametade.com.br. Temos já 25 casamentos, que é a coisa mais interessante. Eu falo sempre que eu sou um dos poucos empresários que festejo sempre que perco algum cliente, porque é muito legal. Como é que você fica sabendo que as pessoas vão casar? Assim, algumas avisam, algumas avisam. Estou saindo porque vou casar. Algumas então convidam. Está saindo do site, está saindo do... É possível que você tenha mais, então que você não saiba. Sim, sim. Casou e não certamente sim. E tem pessoas que não querem aparecer, por exemplo, uma médica, uma terapeuta, um procurador. Então, algumas pessoas aceitam se expor, e isso é muito bom, porque eu tenho personagens que aparecem em TVs, jornais, mas a maior parte fala, olha, obrigado, mas eu não aceito falar. Ayrton Gontoff, agradeço a tua gentileza de mais uma vez ter participado do nosso Gente que Fala. Muito bom tê-lo aqui. O prazer foi meu, e especialmente estando perto de pessoas que fazem trabalhos tão consistentes, né? E vou em todas as peças e vou na biblioteca também agora. Ricardo Ripa, muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Espero que retorne outras vezes. Com certeza. Está em cartaz? Repete para a gente. A gente está em cartaz com a peça Intocáveis, que é um texto dirigido pelo Yakov Hillel, com o Ailton Graça e o Marcelo Airode nos papéis principais, no Teatro Renaissance, às sextas, sábados e domingos. Grato por ter vindo. Celso Frateschi. Em cartaz? Em cartaz no Sesc Pompeia, no espaço cênico do Sesc Pompeia, às quintas, sextas e sábados às 21 horas, domingo às 19. Sessão especial agora, terça-feira às 19 horas também. Dia 21, no feriado da terça-feira. É bem baratinho, viu? É só entrar no site e comprar lá, que é bem baratinho. Tarsila Lucena, o que é a ação cultural na Biblioteca Mário de Andrade? Como é que é o teatro? Teatro na Mário. Teatro na Mário reserva para os próximos... É só entrar na nossa página no Facebook, a gente tem... A programação é extensíssima, toda gratuita, de excelente qualidade. É só entrar no nosso Facebook que você fica antenado. Facebook/Biblioteca Mário de Andrade. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benebenê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira. Estaremos de volta segunda-feira, meio-dia. Gratos, bom final de semana, até lá.